Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Esse é o podcast Ágil nas Trincheiras, onde a gente entrevista um aluno nosso ou um profissional que está colocando gestão ágil no seu dia a dia. E hoje aqui comigo está o Denis Pedro e a gente vai entrevistar um convidado muito especial. Esse daqui, além de ser aluno nosso, a gente já conhecia o Edson antes até da Mindmaster, né? O Denis já trabalhou com ele há muito tempo atrás, então é um episódio muito especial. Fala Denis, fala Edson. Opa, como vai? Fala, galera. Bem? Fala, Edson. Seja bem-vindo, mano. Obrigado pela entrevista, obrigado pelo contato. É muito bom falar com vocês. Show de bola. E para começar, Edson, você pode se apresentar aqui para a galera? Rapidão, assim, o que você faz? Como é que foi o teu começo de carreira? História. A minha história dá para resumir facilmente, né? Quer dizer, comecei como desenvolvedor, né? Trabalhando com 4GL e Formix. Não sei se vocês sabem o que é isso, mas faz um tempinho já, né? E depois de... um pouquinho, tá um pouquinho velho. Na verdade, antes disso, eu já trabalhei com COBOL, tá? Pode ser pior, tá vendo? Pode ser pior. Mas aí, com o contexto de Clipper e tudo mais, tá? O 4GL tem muita conexão, e o 4GL trabalhava na plataforma Unix, né? E trabalhando com 4GL Formix, acabei sendo DBA em Formix, num processo posterior, administrando o ambiente Unix, e aí acabei caindo na área de gestão, né? Foi levado a isso naturalmente, né? Ô Edson, só um adendo rapidinho aqui, nesse iniciozinho. Você comentou, né? Dá para perceber que é da área de TI, né? Você começou programador e tal. É que boa parte da nossa audiência não é de TI, tá? Tipo, sei lá, uns 70, 80% da galera não é de TI. E aí, quando a gente entrevista, eu gosto de fazer esse adendo no começo, quando a gente entrevista alguém que tem um background de TI, é sempre bom perguntar: você acha que gestão ágil é só para TI? Dá para todo mundo, né? Cabe para... É o que a gente sempre fala. Com certeza, a gestão ágil é para tudo, é para sua vida, né? Exatamente. Sua vida. Você organizar a sua vida, isso aí, né? Show de bola. Importante. Aí, só esse adendo, porque aí você vai entrar agora que você entrou depois para gestão, né? Você pode comentar isso daí também para quem não é de TI, para entender que, não quer dizer que você precisa ter sido programador, que você precisava ter trabalhado com COBOL, né, para poder ser um Scrum Master hoje em dia. Só para dar essa dica aqui para a galera. Pode continuar. Vou te ajudar. Não entrando muito no ágil, mas um dos conceitos que a gente começa é o planning, né? O que você faz sem planejamento? Não existe, né? Então, você tem que planejar para fazer certo. Então, a gente começa por aí. Acho que esse ponto já é o ponto de start. Se você falar assim, vamos comparar a daily. A daily é o dia inteiro verificando o que está acontecendo e tudo mais, tal, diariamente com as pessoas que estão envolvidas. O que a gente não faz, né, observado isso? Na verdade, assim, se você for olhar, a nossa esposa faz isso melhor que a gente. Ela verifica tudo que a gente está fazendo, né? E não dá, só que não é 15 minutos, é o dia inteiro. Não é, não. Pois é. A daily com a esposa não é 15 minutos, né? Tem até uma outra sigla, chama DR, né? Eu diria que a DR está mais conectado com a review, viu, cara? A review, é verdade. A DR é a review. E normalmente deu erro igual o projeto. É verdade. Não deu para vocês verem que ele é um Scrum Master certificado, manja de tudo do Scrum e já está fazendo essas relações, né? Bom, você pediu para mim falar um pouco da carreira, né? Só para encerrar ali os meus passos, né? Eu fiz uma trajetória boa ali, Stefanini, né? E da Stefanini virei coordenador. Ali eu entrei como DBA, virei coordenador, trabalhei com projetos que vão de 2 funcionários abaixo de mim até 250 no segundo momento. Tem momentos que a gente fez mais projetos, tem momento que a gente fez menos projetos, a gente fez coisa mais certa, tem coisa que a gente fez menos certa. Só que assim, eu faço eu vou pular direto, assim, eu tenho mais umas 6 ou 7 empresas que eu trabalhei ainda como GP, gerente de fábrica de software, nesse conjunto aí, trabalhando um pouco com o processo em escada, né? Agora, quando eu comecei a trabalhar com Scrum, né, isso em 2014, que eu
comecei a trabalhar com o Scrum, esse meu amigo Denis me ensinou, começou a me dar os toques do que era esse negócio e tal. A gente tinha uma ideia, eu tava ainda na Activity quando eu trabalhei com ele, né? A gente tinha uma ideia, cara, eu preciso desenvolver diferente, eu preciso fazer de um jeito mais fácil, eu estou muito amarrado a questões do modelo, né? Esse modelo de fazer cascatinha, não tá legal, né? Eu preciso aprender outra coisa. Aí foi onde o Denis me deu uns toques, né? E você mesmo também, Denis, depois acabei conhecendo você. Sempre a gente acabou se conhecendo também. Né? E já numa empresa, agora é CRDC, né? Eu efetivamente comecei a trabalhar com o Scrum, e ainda meio que standalone ali, tentando me adaptar, ajeitar minhas coisas e tudo mais, né? Com isso, eu fui aprendendo como fazer uma sprint planning, como fazer uma daily, como fazer uma review, retrospectiva e tudo isso, e aí eu comecei a entrar no processo de agora eu quero me certificar. E foi onde eu conheci a Mendmaster, né? E aí, cara, abriu... Certo que esses caras me fizeram estudar pra caramba, mas tá bom. Estudei e me certifiquei ali num certo momento ali, depois de acho que uns 8 meses, 6 meses. Eu não sei exatamente quando foi, mas tem uma escala, porque a gente não tem o tempo todo para estudar, né? Então, tem um momento ali que a gente conseguiu tá pronto, né? E aí a gente certificou com a ajuda de vocês, dando aula pra gente e aprendendo com vocês ali. Show de bola. Edson. Da hora, mano. Obviamente, assim, 4 anos depois, a gente aprendeu um pouquinho mais, né? E fomos aprendendo como... Hoje eu acho que tem um complemento interessante, né? Que, assim, nem tudo é ruim de um lado ou do outro, né? E tem muita coisa que eu adaptei, assim, para poder... Quando você analisa o nível gerencial, ele entende a entrega do projeto como a data, que é importante, né? E quando a gente analisa os programadores e todo o conjunto de pessoas, a gente precisa da data, mas não necessariamente na ordem que está expressa num documento qualquer, né? E sim numa ordem correta das coisas, o jeito certo de entregar e as partes entregues antes para poder eu já fazer antecipações, né? De parte do projeto. Isso acontece na vida, acontece em qualquer situação. Você pode entregar tudo de uma vez ou parcialmente. Eu acho que com o Scrum eu consegui aprender isso aí. Nesses últimos 5 anos, nas outras empresas que trabalhei, hoje eu estou na Laurent, né? Acho que isso foi bastante interessante e útil. Ô Edson, e assim, um ponto interessante da tua carreira, né, que você trilhou uma carreira de gestor tradicional, né, cascata, fez toda aquela escola, né, da gestão tradicional, onde tem várias fases, você planeja bastante antes de começar a execução, cronogramas gigantescos, e depois você conseguiu fazer essa transição e trabalhou 100% com gestão ágil, né? Então você viveu os dois mundos. E hoje é um gestor ágil, né? A gente pode chamar de um gerente ágil, não é mais aquele gerente tradicional. Não. Já se especializou, já tem muita experiência com gestão ágil. Consegue contar um pouquinho? E tem muita gente que está nesse momento de transição na nossa audiência também, tá? Que é o cara que ele às vezes ainda está nesse momento, né, de uma gestão tradicional, ou às vezes a empresa resolveu fazer uma transformação ágil, o cara está ali no meio do caminho, o que eu faço? Você pode contar um pouquinho da diferença de como é que eram os projetos antes, como é que são os projetos agora, se você sente ganho de produtividade, ganho de tempo, ganho de custo, o que você vê aí de diferença? Tá. Quando a gente corta uma série de processos conceituais e fechados, travados de uma metodologia cascata, né? Você ganha, só por esse corte simples, você ganha agilidade, né? Você entrega mais rápido, porque você precisa entregar menos. Não com menos qualidade, você precisa entregar menos coisas burocráticas. Você tira essas burocracias e entrega só o que de fato é necessário, né? Eu vou fazer tentar colocar vários pontos aqui. Quando você trata cascata, né? Você executa um planejamento lá no PMBOK embaixo do braço, você vai executar o planejamento, certo? Você pensa no plano de projeto, um belo documento lindo que fica lá arquivado certinho na pastinha do projeto e ninguém vai olhar aquilo depois que você... Na verdade, 3 dias depois que você fez aquilo, acabou, ninguém olha mais, né? Ninguém olha mais aquilo. Agora, quando você vai numa planning, quando você faz uma planning,
que é uma parte daquele plano de projeto. Quando você fala no plano de projeto, você fala do todo, né? Você vai olhar ele para o todo, né? É óbvio que você faz... Eu até brinquei com a história da pasta, mas, na verdade, você vai analisando aquilo de ponto a ponto no plano de projeto. Mas na Plane, você faz isso de uma maneira mais física, né? Você está com os programadores, entendendo os vários artefatos que você tem que entregar naquela sprint, e você planeja aquilo, mas tá mais online, né? Você está olhando para o problema e tentando resolvê-lo, né? É como se você fosse fazer um bolo em várias partes. Primeiro você faz o bolo, depois você faz o recheio. Primeiro sprint, o bolo. Segundo sprint, o recheio. Só que você vai se preocupar com o bolo aqui. Você não está preocupado com o bolo e o recheio, e depois alterar o projeto do recheio, que a hora que você fez o bolo, eu pensei nesse bolo, era redondo e ficou meio torto. Já não dá, aquele recheio que eu pensei, já não é mesmo, tem que voltar, alterar tudo, aquele monte de documento. Percebe? Essa relação, né? Então, assim, você fez o bolo. Legal, pessoal, o bolo está aqui. Com esta configuração. Agora vamos fazer o recheio. Então, você vai fazer o recheio somente com a configuração necessária. Eu fiz essa análise, tá? Porque você falou que tem vários públicos, né? Então, é para fazer esse... E é bacana essa analogia que você deu, Edson. Porque, assim, um outro ponto também interessante, que depois que o bolo está pronto, você pode, se o cliente, no caso, né, quiser trocar o recheio, ele pode trocar, né? Ele pode, olhando para esse bolo, ele falar, pô, do formato que ficou o bolo aqui, eu acho que o recheio não seja o ideal de chocolate que eu estava pensando, né? Talvez seja legal um recheio aí de, sei lá, de morango, e aí ele troca o recheio, e a gestão ágil dá essa flexibilidade, né? Para que o cliente possa ir trocando, recebendo o valor antes e podendo fazer mudanças sem impactar nada, né? Sem impactar, que era o que acontecia antes, né? Você tinha que planejar o bolo inteiro, o recheio, a embalagem, a entrega, você planejava até os guardanapos, planejava tudo, né? Planejava tudo aquilo que você não sabia se ia entregava o bolo completo com guardanapo e tudo, aí o cara queria, puta, mas dá pra trocar o recheio? Aí fodeu, né? Pode ser de morango? E detalhe, né? Você pode chegar na hora de fazer o recheio, você não sabe se existe lá para comprar o recheio, né? Às vezes verdade. Existe, enfim. Cara, e assim, eu vou até esticar um pouquinho a análise e voltar para a patroa. A patroa vai fazer o review desse bolo aí. Vamos lá. E você falou com o PO, né? Quer dizer, você é um cliente pedindo lá, e você com o PO vai caracterizar aquilo que a sua patroa falou. Provavelmente o que ela falou é aqui diferente até do que você pensava, mas você vai fazer exatamente isso, você vai trazer essa informação para mim, como o Scrum Master, dividir com o meu time, aquela coisa toda, conseguir fazer o que eles vão entregar de artefato, qual o tipo de recheio, qual o tipo de guardanapo, qual as coisas todas que a gente precisa entregar, tá? E aí você consegue fazer plannings com qualidade, né? Você consegue fazer as entregas sempre com qualidade. Talvez a gente precise, por algum motivo, que o recheio levou mais tempo, de um terceiro momento ali de recheio, talvez colocar uma vela diferente, que a gente pensou que cabia nas duas plane, não cabe só na terceira. Só que é importante isso, porque eu vou falar para esse cliente, falar, seguinte, cara, a gente pensou em fazer um recheio durinho e a vela cabia certinho, agora complicou. Eu só consigo fazer esse recheio mole nessa situação e a vela tem que ser de outro jeito, então eu preciso de mais um tempinho, mas eu consigo informá-lo sobre esse atraso. Se eu fizesse todo o planejamento, cara, esquece isso. Nenhuma das coisas... Você não quer prever que ia acontecer. Ia perder tudo, né? Porque você não tem como prever que a massa não ia ficar na consistência que você quer. Você não prevê. Cara, você ia planejar tudo errado depois disso. N motivos. Isso aqui é o Masterchef, hein, galera? Episódio Masterchef. Agile Masterchef. Mas acho que a gente é melhor em sistema. Acho que eu vou voltar para o tema sistema. Mas, Edson, me diz uma coisa. Com esses anos todos que você tem de experiência, de liderança, eu mesmo vi você em ação, cara extremamente profissional, ótimo gestor, lida muito bem com a equipe, mas eu queria que você fizesse uma analogia um pouco mais técnica, cara. Você viu ganhos de produtividade, por exemplo, se você comparar o método que você tinha lá, mais cascata, que seguia cronogramas, que seguia lá um paradigma mais travadão, com o Scrum. Depois que você começou a aplicar ali, depois de 2014, ali que você começou a ter mais oportunidades de aplicar na prática e tal, você viu ganhos de produtividade, efetivamente? Ô, Denis, eu vi não só o ganho de produtividade, como o ganho de conhecimento da equipe. Tá? E isso está muito atrelado, entendeu? Como você vai aprendendo a fazer do jeito certo, você vai observando, você planeja um código, né? Esse código está numa Split 1,
Esse código ele vem para uma sprint 2 para fazer outras interações necessárias para aquela entrega, são processos, né? E você começa a imbuir a equipe do negócio, você começa a colocar um pouquinho. Normalmente o processo cascata, você define e você entrega para a equipe sai fazendo conforme o cronograma, e fica preocupadíssima com a data, que é um item importante, né? Mas só que cai qualidade, cara, porque você está muito conectado na data, né? As entregas parecem ser diferentes, mas elas são melhores quando você faz com o Scrum, né? Por quê? O cara tem o código, ele conhece o código, ele vai planejar direitinho a segunda sprint, vai definir exatamente o tempo que ele precisa, então ele vai gastar menos tempo fazendo coisas desnecessárias, vai fazer exatamente o código. E a equipe como um todo que vai entrando, que vai se agregando nas próximas sprints e tudo mais, elas vão entendendo melhor. E eu tenho essa situação melhor, principalmente por um ponto que eu não fazia como Cascata, não fazia. Eu não sei se outros fazem, mas eu não fazia. É o cara chamado retrospectiva. Eu tenho aquele tempo ali com a galera, né? Falei, pessoal, o que nós... Eu podia colocar um palavrão aqui, mas o que nós fizemos errado, né? O que nós fizemos errado, né? Cara, aí as pessoas vão trocando ideia, batendo papo. Não, caramba, olha, aqui você fez esse código, você fez aquele, mas aquele código não estava bom, eu devia ter colocado esse objeto, eu tirei aquele objeto. Se você compara isso com o processo Cascata, cara, o nego está fazendo lá no framework e o outro programador está fazendo no outro. Cara, vão entregar duas coisas no final lá. Aqui não, aqui nós vamos o tempo todo negociar, conversar com a equipe. Tem as deles que são diárias, que ficam também... A gente fica incrementando, mas a dele é mais para saber como é que está aqueles 15 dias ou aqueles 30, depende do tamanho da sprint, né? Mas aquele ponto de parada, vamos olhar para esses 20 dias que fizemos de sprint. O que nós fizemos certo e o que nós fizemos errado? Cara, isso é fantástico. Eu acho que isso é o principal fator de eu ter um pouco mais de produtividade. Isso é o que me parece, tá? Mas, de fato, eu tenho legal, produtividade e tenho que ser melhor. Agora vamos falar um pouquinho da tua carreira aí, cara. E você desenvolveu aí muitos anos como liderança, como a gente falou aqui e tal. Aí teve um certo momento que você tirou a certificação Scrum Master da Scrum.org, que é a que tem mais validade lá, acho que foi em 2014, 2015, né, que você acabou tirando. 2015. E o que aconteceu com o Edson, cara, depois que tirou a certificação Scrum Master? Bom, não posso falar que eu fiquei rico. Infelizmente não, mas com certeza me deu um degrau adicional aí, eu diria que em torno de uns 40% aí de salário aí, agregou bastante aí, né? E legal, isso não por conta simplesmente da certificação, que a certificação não aumenta o salário de ninguém, né? Mas ela te deu o estudo necessário para que você faça coisas melhores. E fazendo coisas melhores, aí você tem aumento, né? Aí você consegue fazer uma entrega melhor. E é aquilo que a gente sempre fala, né? Que a certificação é a ponta do iceberg. É necessário, é mandatório hoje em dia, né? Você tem que ter, mas não é a bala de prata. Ela te abre portas, né, Edson? Ela te abre portas, mas com o que você aprende na certificação e como que você coloca em prática depois, você acaba gerando melhores resultados e cresce na carreira, né? Exatamente, cara. Porque assim, foi uma orientação que eu quis, né? Mas assim, ela me levou a estudar, a aprender outras coisas, aprender outras formas. E estudar não significa, ainda mais quando se faz a prova do Scrum.org que eu fiz, tá? Eu não sei, de fato eu não conheço muito bem as outras, mas eu percebi que esta é uma grande prova, que assim, ela te dá pegadinhas, então não adianta eu estudar by the book, eu tinha que saber um pouquinho mais, eu tinha que entender, então eu busquei outras informações para conseguir fazer a prova FI bem. E isso automaticamente me trouxe um autoconhecimento. E esse autoconhecimento eu consigo colocar nos meus projetos hoje. Né, eu consigo sair de umas charadas que antes eu não saía. Olha que legal, cara. Muito bom. Entendeu? Então, eu acho que nesse ponto aí, acho que foi muito legal. Né? Ô Edson, deixa eu te perguntar uma outra coisa antes da gente continuar nesse ponto, que é interessante. Só uma dúvida que me veio aqui na cabeça, e que eu sei que tem muita gente que tem, né? Principalmente quando sai do mundo tradicional, tem alguma resistência, às vezes, a aprender ou a absorver aí a gestão ágil, né?
Nesse início, não sei se você lembra, se você tinha alguma resistência ou alguma objeção quanto à gestão ágil, quanto ao Scrum, algum preconceito, tinha alguma coisa que você achava e que depois você descobriu que não era? Negócio de equipe autogerenciada. Nesse início? Tem certeza que tá fazendo essa pergunta? Sim. Até hoje, cara. Até hoje, cara. Não tem jeito, cara. A gente lida com N pessoas que gostam de N coisas, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter o tempo todo mostrar quais são as coisas boas e ruins de cada ponto. Tem coisa ruim, não é? Tem, eu consigo mostrar algumas delas, né? Eu costumo gostar. Mas, assim, eu diria que a principal coisa ruim hoje é que algumas pessoas não acreditam que isso dá certo, tá? Isso é um baita problema, porque assim, ainda a cabeça dos grandes gestores ainda, e respeito cada um deles, tá? Não é nenhuma crítica a isso, ainda está muito preocupado com receber a data final, né? Quando você está na equipe ágil, você tem a data, mas você está muito preocupado com a qualidade de entrega e com as entregas parciais que você vai fazer, né? Então, aquele projeto que os caras estimavam, e eu já fiz projeto assim, o Denis já sabe, e ele já fez também desse tipo, 50 mil horas, cara, não dá para prever a entrega. Com certeza. Mas existem pessoas que querem que a gente toque projeto ágil de 50 mil horas na data tal. Aí fica um pouquinho complicado dessas coisas. Então, a gente vai incrementando, até chegar, provavelmente, antes do prazo original lá, se fizesse projeto em cascata. Mas existe um choque de cultura, sim, né? E ele acontece ainda Isso hoje acontece até com hoje, vários né? profissionais. E você, Edson, você já teve? Você lembra se você já teve algum preconceito seu como profissional antes de entrar nesse mundo? Alguma coisa que você achava e que você percebeu que não era? Eu acho que quando a gente não conhece, a gente tende a dizer que não é bom, né? Eu acho que eu, no começo, também tive lá o senão. Todo mundo também, tá? Que você coloca como prova, né? Fala, eu vou para provar para todo mundo que eu tô certo. Boa. E aí você percebe, peraí, porque ninguém é bobo, né? A gente tem que observar. Não, mas eu posso contar uma história, pessoal, porque ele já revelou aqui que fui eu que ensinei o Scrum para ele, né? Uns anos atrás. E quando a gente estava lá no escritório e tal, falou, cara, tem aqui negócio de Scrum e tal, ali. Isso aí não funciona, negão, não vai dar certo, não. Não, cara, funciona, isso aí tem experiência, o mundo todo tá usando. Como assim eu não vou mandar nos caras, velho? Como assim? Os caras autogerenciados, não, aqui não, mano. Fala que você não lembra disso, foi 2014, 2015. Foi, tá cara, bom, tava na Activity, cara. A gente trabalhava no DI lá, não foi? Acho que era isso aí. Aí você estava numa frente interessante lá, que é criando. Você funcionava com uma ação, trazendo para os mundos. Na época era outro cargo lá, acho que era um gerente de requisito, uma coisa assim, mas hoje em dia mais conhecido como PMO. Né? Você era PMO, exatamente. E hoje em dia a coisa, naquele ponto ali específico, seria um PO, né? De ponto assim que estava sabendo o que estava fazendo, né? E de verdade, cara, me entregar um projeto para mim e eu ia mandar para um monte de cara, os caras iam fazer, mas nem a pau que isso vai dar certo. Ninguém vai entregar nada, os caras vão pro cinema no meio do dia, vai nada. Assim dá liberdade pros caras, vamos no cinema no meio do dia. Tá louco? Mas foi legal. Não, mas assim, convertemos ele, galera, ó. O cara é ótimo Scrum Master hoje em dia, viu? Não, é assim, na verdade é muito difícil você tirar a responsabilidade total da sua mão, quer dizer, ser o dono da entrega, o dono da data, que no fundo é um problemaço, né? Você se traz isso para você e daí aí se der errado, se der certo ninguém fala nada, talvez dá a mão, obrigado, tal, mas se der errado, cara, você é a ponta da vez, né? Agora, numa equipe Scrum não, quer dizer, você tem um conjunto de pessoas que podem fazer errado, lógico, né? Normalmente a gente tenta fazer certo sempre, mas alguma vez um projeto ou outro, uma sprint ou outra, pode dar errado, né? E só que aí tem um conjunto de pessoas para poder te ajudar a responder as perguntas de por que deu errado, né? E essa integração é importante. Eu falei para você desse planejamento, essas entregas pontuais, essas daily, tudo isso aí traz, não vou dizer munição, mas traz informação para dizer assim, olha, cara, aqui deu errado e foi por isso. Né? E aí vamos trabalhando para dar certo depois para frente, né?
Show de bola. E detalhe, como está dividido em sprint, não significa que está errado a sprint. Está errado, não está errado o projeto, está errado a sprint, né? Então, quer dizer, exatamente. Eu posso arrumar daqui a pouquinho. Você erra antes, né? E já consegue antes. É diferente do outro modelo. E você tocou num ponto interessante, que é o lance do... E ainda tem gente hoje em dia que quer projeto de 50 mil horas com data fim, né? Quer saber a data final, quer o cronograma da data final. Eu costumo dizer que o cara que está preocupado com isso, ele não está preocupado com o resultado do projeto. Ele até está, né? Você perguntar para ele, ele vai dizer que está. Mas na prática, ele está mais preocupado com o cronograma, com atender uma data, com querer dizer que está fazendo tudo certo, do que com realmente entregar valor para o cliente, entregar valor para a empresa. Está mais preocupado com a imagem do que com o valor mesmo do projeto que está sendo entregue, né? E quando a gente parte para o ágil, a gente inverte essa lógica. Não, eu não estou preocupado com essa parte burocrática da data, do cronograma, dos documentos. Você está preocupado em entregar valor para o seu cliente o quanto antes. E o quanto antes você perceber que você está indo na direção errada, que significa entregar uma sprint que não deu certo, né, com alguma coisa que não deu certo, quanto antes você descobrir isso, melhor. Né? Você já descobre, corrige, arruma a rota e a próxima sprint já é melhor. Se não for melhor, já corrige e assim vai, daqui a pouco entra no eixo e você muito provavelmente entrega aquelas... Descobre que aquelas 50 mil horas não são 50 mil horas, né? Você acaba muitas vezes descobrindo que as 50 mil horas talvez sejam 30, que com 30 mil horas você entrega o valor que o cliente queria e um valor muito maior do que se entregasse aquelas 50 mil horas para descobrir que, sei lá, que 40% daquilo, ou melhor, que 80% daquilo não serve para nada e tem que refazer. Que era... Eu já trabalhei muito tempo, né, com gestão tradicional também. Eu lembro que essa era a realidade. Né? A gente tinha projetos gigantes, enormes, e quase sempre, você ficava lá 1 ano, 2 anos no projeto, a hora que entregava o projeto, descobria que não era. Aí tinha a versão 2, que era maior que a versão 1, aí ficava mais 2 anos fazendo aquela historinha. Para, né? Ô, Denis, você falou isso aí, eu lembrei da historinha lá da árvore com o pneu, né? Que é a montagem do pneu, né? Aquela figura que é conhecidíssima, né? Você planeja lá a balança, né? Com o pneu e tal, e a balança tá do lado. O pneu não, sai um negócio de louco, né? Por quê? Porque você se preocupou em entregar o plano, né, mirabolante, que você tentou prever o futuro. E na prática... Cara... Tem gente, o Denis, tem gente, veio à minha cabeça aqui uma pessoa que consegue fazer isso com maestria, com cronograma, mas é difícil, tá? Mas muito poucas pessoas que conseguem fazer aquelas 50 mil horas ocorrerem certinho dentro das datas. Mas tem gente que consegue. Então, como eu falo para você, tudo tem a parte boa e a parte ruim. Mas é a minoria, cara. Agora, no Scrum, é a maioria. Então, eu acho que isso é legal, na minha forma de pensar, tá? A minha forma de pensar, assim, a maioria dos projetos feito com Scrum, a gente entrega com qualidade e prazo, ou sprints definidas, né? E fazendo os parciais de uma maneira bem adequada, né? Até porque o que você promete na planning, 20 dias depois você vai entregar, é muito perto, né? Dá para você conseguir organizar bem, né? É mais difícil de errar, né? Porque você tem... É mais difícil de errar, exatamente. Tem cara que é super organizado, o cara consegue 50 mil por o cara entrega perfeito, mas, cara, é difícil, hein? Mas difícil. Assim, 5% da população. Eu desafio esse cara a fazer isso, a entregar 50 mil horas perfeitas num projeto num ambiente de alta volatilidade, alta mudança, alta imprevisibilidade. O cara consegue fazer isso se for um projeto, sei lá, que já executou várias vezes, num lugar que dificilmente vai ter mudança. Então, por exemplo, né, vamos construir uma construtora, que ela construiu vários prédios e ela vai construir um próximo prédio e é uma obra grande. Aí o cara consegue fazer um cronograma preditivo do próximo prédio. Né? E faz igualzinho, né? E faz igualzinho. Okay. Eu acho que foi bem. Agora, você pegar um projeto que tem... Não muito longe, não. Muita mudança, não dá, né? Fala aí, Denis. É só pedir para eu fazer aquele bolo lá que já não vai sair, cara. É verdade. Boa. Bom. Bacana. Legal. Eu acho que o Denis conseguiria fazer esse bolo, tá? Nós íamos ter um problema na review, lascado, mas nós acho que consegui fazer o bolo. Mas ia ficar igual a balança, mas tudo bem. Voltando para o tema carreira. A gente voltou aqui, foi para a carreira, voltou para a produtividade, voltou para projeto, vamos voltar para a carreira. Tá? A gente já bagunçou tudo a pauta aqui. A Duda, ela não está participando hoje aqui desse episódio, né? A Duda entrou em contato contigo, você deve ter conhecido ela. Ela que monta a pauta para a gente, né? Para esses episódios. Só que quando ela não está aqui, eu e o Denis, a gente bagunça tudo a pauta dela. A gente já saiu tudo fora da... Deixou 3 caras conversando aqui. Já era, né? A gente já misturou todos os assuntos aqui. Eu já nem lembro mais que pergunta que eu tinha que fazer.
Mas, assim, tentando captar alguma coisa aqui da pauta, porque eu tinha que voltar para a carreira aqui. Volta para a carreira. Deixa eu te perguntar, Edson. Antes, né, você era lá o gestor, né, tradicional, projetos cascata, que eu conheço também, né, quais eram os problemas que você vivia, eu sei quais são, muito Conhece bem que eu sei, tá? Eu sei quais são. Hoje em dia, muito provavelmente você era um gestor, né? Tinha uma vida, um jeito, uma carreira antes, e agora você tem um outro jeito de fazer gestão, de gerenciar suas equipes, seus projetos. Como que você se sente hoje com os projetos que você... Como você se sentia antes, como você se sente hoje com essa nova forma de fazer gestão? Eu tenho as coisas mais na mão agora, né? Se eu observar, né? E eu não vou nem falar da situação atual, mas eu vou falar da situação anterior, que estava na Pixion, né? Uma empresa bem interessante da área de saúde, né? E a gente tinha lá um produto bem bacana também, né? Que entregava nos vários hospitais, nos vários pontos de central de diagnóstico e tudo mais, né? Um produto único, quer dizer, vários clientes, várias perspectivas e, lógico, vários bugs, várias coisas novas, várias melhorias e várias coisas solicitadas de clientes, customizações específicas, né? Então, a gente consegue conseguir enquadrar isso bem no tocante à sustentação, que é aquilo que eu posso chamar de bugs, né? Então, eu tinha um Kanban, né? E observe, a gente trabalha com todas as fases de entrega, né? Quer dizer, a gente, mesmo trabalhando com o Scrum, não muda as fases de entrega. Você tem que desenvolver, você tem que homologar, você tem que ter um QA disso aí, você tem que fazer isso com qualidade e falar, cliente, vê se está certo. Aí o cliente vai ver se está certo e tudo mais. Só que agora eu tenho apoio, eu tenho PO, e olha isso, eu como Scrum Master lá, eu fazia esse papel de distribuição, de colocar técnica para todo mundo e tudo mais, tal. Eu era muito mais efetivo nas plannings para poder dar as opções para que as partes de negócio, os POs escolhessem o que fazer primeiro ou o que fazer depois, né? E a gente tinha lá uma sprint de entrega e a gente conseguia cumprir. E isso me deixava feliz, porque a gente cumpria mesmo, tá? Observar as histórias, quer dizer, criar as histórias de uma funcionalidade, seja ela nova, ou seja ela uma customização de cliente. Quando eu falo funcionalidade nova, deixa eu entender como roadmap, tá? Coisas que alguém de dentro falou, vamos fazer isso aqui que vai ficar muito bom para o produto. E funcionalidade de cliente pode ser agregada ao produto, sim, mas geralmente são coisas muito específicas do cliente que a gente faz para complementar, né, a atividade do cliente, né? Então, essas duas divisões também tinha equipes separadas para fazer, e tinha lá seus Kanbans, seus processos de desenvolvimento, tudo com sprint. A gente tinha sprint de 15 dias para bug, sprint de 20 dias para 20 dias corridos, tá? Significa 15 dias úteis, mais ou menos, também, né? Como entrega para roadmap, né? E 30 dias para coisas de clientes, porque aí tinha geralmente coisas que demoravam um pouquinho, porque o problema de fazer para o cliente é a demora de eu conseguir a informação, tá? Então, aquele primeiro passo ali da planning, com fazer a história e tudo mais, ele tende a demorar um pouquinho mais no começo ali. Então, você perde 5 dias ali, tá? Aí você consegue fazer a entrega, mas também do mesmo jeitão, né? Então, assim, muito bem controlado, tá? Eu uso duas ferramentas, né? Eu usava na Pixion o Jira e hoje eu uso a Azure DevOps, né? Que também entrega a mesma coisa, né? Entrega via VSTS as mesmas soluções de Kanban e tudo mais, tal, tudo integrado. O importante é conhecer o conceito, né? A ferramenta aí você usa qualquer uma, né? Você entende como funciona. Exatamente, porque aí que tá, né? É igual dirigir, né, cara? O importante é saber dirigir. Só troca o carro, né? O carro não importa, né? A sacada está sempre nas boas deles e nas boas plannings. Ali que está a sacada, eu acho. E deixa eu te fazer mais uma pergunta de carreira. Vamos, sem sair do tema carreira aqui. Eu acho interessante porque, assim, você se atualizou em um tempo bom, né? 2014, 2015, é um tempo que ainda o mercado estava migrando. Hoje em dia, já, cara, é meio que realidade em todo lugar, né? A gestão ágil. Vamos fazer uma situação hipotética aqui. Caso você não tivesse se atualizado sua carreira, como que você acha que você estaria hoje, Edson? Eu acho que não estaria bem, não, né? O GP tradicional, ele tende a ganhar menos. Começa por aí. E assim, na boa, eu preciso de manter minimamente um salário igual. E nem o igual eu teria. Tá? Legal.
E isso é importantíssimo para mim. Mas eu usei isso no timing. Porque eu pergunto isso? Porque tem muita gente que às vezes está... Assim, tem cara que está acomodado, né? A gente tem dois perfis de aluno. Tem aquele perfil do aluno que é proativo, o cara que, cara, tá antenado com as tendências e ele vem e faz curso, né? Tá se atualizando o tempo todo. E tem um outro perfil que é o cara que ele tá acomodado e a hora que ele perde o emprego, ou, sei lá, ou a empresa vira para ele e fala, cara, vamos tem que tirar uma certificação, ou a gente vai fazer uma transformação ágil aqui, você tem que correr atrás. Alguém, o famoso água bate na bunda, né? Ou ele perde o emprego, né? Ou ele espera a água bater na bunda para ele correr atrás. E tem uma vala entre esses dois aqui, que eu sei que tem muita gente, que é a pessoa que ela tá empregada, ela tá bem, tá lá, sei lá, talvez há 10, 15 anos na mesma empresa, já teve ali, né, decide, em cima de decide, então ela tem um salário relativamente confortável, e ela tá demorando para se atualizar, né? Que dica que você dá para esse cara? Vai estudar, fique preparado, porque se você for para o mercado, você não vai achar esse salário como você tinha, não. Você vai ter problemas, tá? A menos que você tenha uma boa sustentação de relacionamento, você vai se danar. O famoso QI, né? Entendeu? O famoso QI, né? Você tem QI forte. Cara, porque assim... Navegou no Scrum aí, cara? Uma dúvida. Qual que é a tua idade, bicho? Sua idade. Fala em público aqui. Pergunta indiscreta? 40? Hã? 40? Não, velho. Não é 40. Um pouquinho mais. 50? Tô com 52. Tô com 52. Não, você vê como mas é bacana, Edson, você falar isso, cara. E assim, o Denis falou brincando aqui, né? Mas eu acho que é bacana também tocar nesse ponto, porque a gente tem também muita gente, a gente recebe muito essa dúvida, tá? E o cara, e você brincou com 40, parece que o 40 é um número cabalístico, que o que tem de gente que pergunta pra gente, cara, eu passei dos 40, eu ainda tenho chance? Eu preciso aprender mesmo? Será que eu já não tô velho? Eu vou te falar sobre essa questão de idade, respondendo um pouquinho mais até a sua pergunta anterior, né? Você falou, o cara saiu e tudo mais tal. É o seguinte, a rapaziada jovem, os jovens, eles não trabalham com um projeto tradicional. Não trabalham, tá? E eles ficam incomodados quando entram numa área e isso acontece, tá? Eles geralmente já vão começar a olhar as opções de saída. Pode acreditar que é nisso, tá? Se você não tiver uma daily, ele fala, mas aqui não tem daily? Como não tem daily? Ele vai achar estranho. Você vai estar num mundo estranho, entendeu? Então, assim, eu me dou muito bem com os profissionais que estão comigo, porque eu conheço isso que eu falei para vocês. Cara, se eu não conhecer, você está frito. O nego não aceita. Muito bom. O cara não aceita, cara. Simples Verdade. assim. Você ia ter uma rotatividade grande, né? Mesmo que você te mantesse ali teus projetos, teu cargo, tua empresa, mas dificilmente você ia reter os talentos na tua equipe, né? Porque o cara, a molecadinha mais jovem não quer trabalhar com ágil. Porque assim, o cara... Eu sou versão tradicional. Legal, lá vem o chefe. Exatamente. Você vai levar essa estigma do chefe, né? Entendeu? Agora, se você está no modelo que a rapaziada gosta e tudo mais, tal, você está ali tocando com eles, lá vem o Scrum Master, o cara que vai nos ajudar aqui nas várias questões aqui, tá? Muito legal. Enfim, faz parte, infelizmente. E, infelizmente, é isso que vai acontecer. Você não tem a menor dúvida. Muito bom, cara, muito legal. Acho que você... Top. O exemplo que você deu aqui matou a pau, que a gente já respondeu muito essa pesquisa, né? Ou essa pergunta que a galera faz, já tenho mais de 40, já tenho mais de 50, será que eu preciso? Aí o Edson acabou de te dar um belo... Eu nunca tinha usado esse argumento, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque se você não se atualizar, a molecada, né? Os mais jovens, que vai ter uma molecada, uma pessoa mais jovem na equipe mesmo, eles nem querem mais trabalhar com o gestor tradicional, né? Cara, eu vou trazer um pouco para a nossa área de tecnologia, tá? Mas esse cidadão que está com a metodologia escada na cabeça, ele é aquele famoso clipeiro até hoje. Tem sistema em clipe no mercado? Tem. Você vai trabalhar com legado a vida inteira. Boa sorte. Enquanto durar, né? Vai chegar uma hora que está cada vez diminuindo, né?
É que assim... Diminui as possibilidades do cara, né? Seria, cara, você tem um mercado inteiro pela frente e você vai conseguir entrar em 5%. Exatamente, você vai limitar ali o seu campo de atuação, né? Você travou. E, cara, não tenha dúvida, vem outra coisa para frente, vamos para frente de novo. Em algum momento vem um Scrum versão 10.0 e muda tudo e vamos aprender também. Atualiza de novo, né? Boa. Enquanto a gente tá aqui na vida, é para aprender, né? Show de bola. E para encerrar, Edson, o nosso papo aqui, que a gente até passou um pouquinho, você tem alguma dica para quem está começando? Uma dica que você gostaria de dar aí para todas as idades mesmo, mas para quem está começando, querendo aprender e tal, que dica que você dá, cara? Cara, tem que procurar. Eu procurei vocês da Midmaster, né? Se não procurar a Midmaster, procure uma outra escola que dê que traga você para o mundo atual, entendeu? Onde você se identifica, obviamente, né? E tenta perguntar, tenta observar os seus colegas certamente você tem uma rede de relacionamento, você conhece outros GPs e tal, pergunta como é que eles estão, como é que eles estão trabalhando, certamente você vai ter informações bem interessantes que vão te levar aonde eu acabei indo, né, que é virar um Scrum Master, mudar aí trazer a carreira para onde tem que ir, porque felizmente ou infelizmente, eu não sei exatamente, né, mas você tem que ir para frente, você tem que evoluir, cara, tem que evoluir, simples assim, entendeu? Hoje nós estamos com a pandemia do coronavírus, amanhã vai saber o quê? Hoje arrumou a vacina, mas amanhã não sabemos o que vai vir. Tem que evoluir para descobrir o que vai vir para frente. Vai ter coisas para frente, não tenha dúvida. Muito bom. Eu acho assim, não dá bola. Muito bacana o papo, viu, Edson? Gostei muito de revê-lo. Fazia tempo que a gente não conversava. Estou muito feliz de te ver também. Você viu que eu fiquei mais novinho, de 40 anos? Fiquei mais novo. Não pode, cara. A hora que você falou 40, eu até acreditei, cara. Essa tem que sacanear o Denis, que foi perguntar a idade. É sacanagem isso aí. Sacanagem. Ele nunca pergunta a idade para convidado nenhum. Mas é sacanagem, eu sei disso. Vai ficar nessa entrevista, mas vai ficar marcado isso. Viu? Muito sacanagem essa. Mas você saiu bem e deu uma resposta muito bacana ainda, até para ajudar outras pessoas. Legal. Beleza. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Denis. Obrigado a todos que nos ouviram, nos assistiram até aqui. Se você estiver vendo pelo YouTube, segue a gente aqui no canal para você ser notificado dos próximos episódios. Curte esse vídeo, né? Clica ali dá um likezinho aqui para esse vídeo. E se você estiver ouvindo nas plataformas de podcast, segue a gente lá também. Obrigado, Denis. Obrigado, Edson. E vamos nos despedir aqui. Um abraço e seja ágil. Seja ágil.